Queridos, eu quero propor para hoje um tema muito importante. E o tema é esse aqui. Caxias tem jeito, se você tomar jeito. Duque de Caxias é um lugar em que a gente tem visto que realmente as coisas estão muito complicadas. Todos os dias, ao ligar a TV, a gente consegue enxergar muito claramente que o inimigo tem feito uma obra muito grande aqui. Da mesma forma que nós estamos vendo um grande avivamento, a gente tem visto que o inimigo tem atacado as famílias aqui. Todos os dias tem uma reportagem falando de fraude, falando de corrupção, falando de criança sendo abusada, falando de pessoas sendo assassinadas. E quando eu vejo tudo isso, eu sinto uma culpa muito grande, sabia disso? Eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho, porque se essas coisas estão acontecendo, sabe de quem é a culpa de tudo isso? Fala assim, ó. Faz assim, minha. A culpa é nossa. Nós somos o povo de Deus, somos o povo chamados por Deus para mudar a realidade. E se a realidade não está sendo mudada, a culpa é nossa. Por isso esse tema é tão importante para hoje. Nós precisamos acordar e Deus nos trouxe aqui para nós nos sacudir e fazer com que a gente entenda que Caxias tem jeito, se a gente tomar jeito. Amém? Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Eu já quero te encorajar para essa semana, a leitura dessa semana da igreja vai ser Jonas. Pouquíssimos capítulos e pouquíssimos versículos, você consegue ler em um dia. Pastor, eu leio isso em um dia. Leia então 3 vezes essa semana o livro de Jonas. Eu tenho certeza que as 3 vezes que você ler, você vai ter revelações diferentes. Amém? Acharam Jonas capítulo 3? Jonas capítulo 3, o texto diz o seguinte: o arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Queridos, a maldade do povo de Nínive estava tão grande, tão desenfreada, que essa maldade subiu à presença de Deus. E Deus chama Jonas para poder cumprir uma missão. Qual é essa missão? Ir até o povo de Nínive e falar: olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. A maldade de vocês está tão grande, está tão explícita, está tão tenebrosa, que ela subiu à presença de Deus. Vocês precisam se arrepender. Só que aí quando Deus chama Jonas, sabe o que acontece? O Jonas ele vai até o porto, ele compra uma passagem para Tarsis e diz o texto que ele vai para o porão e vai dormir. E quando ele pega esse navio para Tarsis, indo para um lugar diferente que Deus tinha dado para ele, acontece uma grande tempestade em alto mar. E os marinheiros estão ali passando por uma dificuldade terrível. O barco vai para lá, o barco vem para cá, e o barco quase afundando, e os marinheiros desesperados sem saber por que aquilo estava acontecendo.
E aí eles começam a desfazer da carga, eles começam a fazer manobras, eles fazem de tudo, mas o cenário não muda, a tempestade está quase virando aquele barco. Quando o capitão vai no porão, um capitão decide no porão, quando ele chega no porão, sabe quem está lá dormindo? O sono do justo? Jonas. Jonas está dormindo aquele soninho da tarde, já viu? Você acaba de almoçar, aquela meia horinha que você dorme um sono profundo. Tem gente que tem até revelação, né? Às vezes não é revelação não, é o mocotó que você comeu demais. E aí você está sonhando. E aí, querido, Jonas está lá dormindo, que é uma beleza. E aí o capitão fala, queridão, levanta daí e começa a clamar o seu Deus, porque talvez o seu Deus nos ajude. Porque eles já estavam clamando aos deuses deles. Eles já estavam clamando, mas o cenário não mudava. Sabe por quê? Porque só existe um Deus, os outros, balela. Balela. E aí Jonas levanta. E aí o pessoal fala, olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Essa tempestade não está acontecendo à toa. Alguém aqui é culpado por ela. E eles começam a tirar sorte. Cai em quem? Jonas. Eles falam, vem cá, quem é você, cara? Por que isso está acontecendo com a gente? O que você fez? Ele fala, olha, Deus me deu uma missão, mas eu fui omisso. Eu fui para a direção contrária da direção que ele tinha me dado. Fala o seguinte, me joga no mar. E eles ficam com medo de jogar Jonas no mar. Por quê? Se o Deus de Jonas tem poder para fazer aquela tempestade, imagina se o Deus de Jonas irado, o que ele não poderia fazer com aquele povo. Mas aí Jonas fala, olha, me joga. E eles com medo, eles jogam Jonas na água. O que acontece depois disso? Vem um grande peixe, né? Algumas pessoas falam baleia, mas a Bíblia diz que era um grande peixe. Pega Jonas e fica com Jonas no seu ventre, lá na sua barriga. Lá Jonas começa a orar. Lá Jonas começa a clamar a Deus. E esse peixe vai lá e vomita Jonas em terra seca. Depois disso, Deus vem pela segunda vez e fala, Jonas, eu quero que você vá para Nínive. E lá em Nínive você vai falar para eles que se eles não se arrependerem dos seus maus caminhos, se eles não pararem de pecar, se eles não pararem com tudo que eles estão fazendo, eles vão morrer, a minha ira cairá sobre eles. Agora Jonas vai. Jonas vai e ele tinha 3 dias para percorrer. Por quê? Para você percorrer Nínive, 3 dias eram necessários. Diz a Bíblia que ele faz em 1 dia. Eu fico imaginando o Jonas correndo lá e falando, se vocês não se arrependerem, miseráveis, vocês vão morrer, porque Deus vai acabar com vocês. E 1 dia ele prega para toda a cidade. Sabe o que acontece? O povo se arrepende. O povo que antes era mau, o povo que não estava nem querendo saber de Deus, agora é um povo que se arrepende. A mensagem de Jonas alcança o coração do povo. E agora até o rei proclama decretos. O rei falou, nenhum animal, nem boi, nem ovelhas vai comer e beber. Por quê? É um jejum coletivo. Ele tira o seu manto real, veste pano de saco, senta sobre cinzas e agora Nínive está toda de jejum. Todo mundo preocupado porque a ira de Deus pode cair sobre eles. Diz a história que quando Deus vê aquilo, Deus fala, eles se arrependeram. Então aquilo que eu ia fazer com eles, vou fazer mais, porque eles se arrependeram. Eles não estão mais fazendo isso. Eles não estão mais assassinando, eles não estão mais adulterando, eles não têm mais esquemas, eles não estão fazendo nada de errado, agora eles estão jejuando e clamando a Deus. E Jonas fica irritado com isso. Mas quando a gente olha para a história, a mensagem de Jonas ela é tão poderosa, tão real, que ela muda a história de mais de 120 mil pessoas. Com uma frase, Jonas muda a história daquele povo. Queridos, eu creio que a gente pode viver isso aqui em Caxias. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu creio nisso de verdade, porque aqui, quando a gente olha para a realidade do Duque de Caxias, o pecado está abundante.
Mas eu creio que um homem chamado por Deus, temente a Deus, que tem os seus problemas, os seus deslizes, mas temente a Deus, com a palavra de Deus, com a ordem dada por Deus, quando ele prega para um povo, o povo é transformado. E eu não tenho dúvidas que isso pode acontecer aqui em Caxias. A verdade é que Caxias tem jeito, se a gente de fato tomar jeito. Caxias tem jeito, se nós tomarmos jeitos e entendermos que, primeiro, a primeira lição que a gente tira desse texto é que é desejo de Deus transformar a história desse povo. Queridos, esse povo pode ser mudado, transformado, não pelos nossos desejos. Não porque nós temos raízes aqui. Não porque temos familiares aqui. Não porque amamos esse município. Mas é vontade de Deus transformar a história desse povo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque olha o capítulo 1, os versos 1 e 2, o que dizem. Capítulo 1 de Jonas, versos 1 e 2 dizem: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Jonas, ele é convocado pelo Senhor para ir depressa pregar para o povo de Nínive. É interessante esse depressa, né? Jonas, vai depressa. Vai porque eu tenho pressa, porque esse povo perdeu o controle. Você precisa ir lá e você precisa pregar contra esse povo. Porque a maldade dele já subiu até a minha presença. É interessante que Deus poderia muito bem falar assim: esse povo está fazendo tudo errado. Quer dizer que eles estão pecando a esse ponto, cara, a maldade deles está desse jeito. Sabe de uma coisa? Vou mandar fogo acabar com todo mundo logo. Eu recomeço com Nínive. Eu destruo esse lugar e acabo com tudo, porque eles estão sem freio, sem controle. Mas Deus chama um homem. Deus chama um homem e fala para ele: vá depressa. Sabe o que isso nos mostra? Que Deus tem pressa em mudar a história do povo. Às vezes você está vivendo assim: pastor, fulano já tem 10 anos bebendo desse jeito. Deixa ficar mais 10, talvez ele se converta daqui a 10. Não, Deus tem pressa de salvar esse. Talvez esse não vai ter mais 10 anos, não. Talvez esse não vai ter nem mais um dia. E Deus está colocando ele no seu coração para você pregar para ele, para mudar a realidade dele. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa. Jesus está voltando. Precisamos pregar para todo mundo dizendo: Jesus está voltando, não temos mais tempo. Você deixando de pregar para alguém que está do seu lado, você pode estar assinando um decreto de morte para essa pessoa, e pior, morte eterna, inferno. Deus tem pressa. Deus quer salvar o povo e Deus diz: Jonas, vá depressa e prega para esse povo, porque Deus quer salvar esse povo. E aí você pensa: pastor, por que Deus chamou Jonas? O bicho é fujão. Ele não queria saber dessa missão. Quer dizer que Deus chama alguém, pastor, que não quer saber da missão? Deus chama. Jonas fugiu, foi para Tarsis. É para Nínive que tem que ir, para aquele povo corrompido lá? Não vou não. Eu vou para Tarsis, eu vou para outro lugar. E aí, queridos, quando a gente olha para esse texto, sabe o que eu fico pensando? Não seria muito mais fácil Deus falar assim: olha, eu vou mandar o Darlan para lá. Darlan é amoroso, tem uma comunicação leve. Ele vai chegar para o povo lá e vai falar assim: meus amados, pecadores do inferno, vocês estão arruinados. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, deixa eu dar um abraço em vocês, porque o meu abraço vai curar vocês, vai libertar vocês. Deus não poderia mandar uma pessoa amorosa? Deus manda o Jonas, que não queria saber da missão, que pregou, deveria correr 3 dias lá pela cidade, ele fez em 1 dia. Eu acho que pela raiva que ele tinha daquele povo. Em 1 dia ele vai pregando e falando: Deus daqui a pouco vai mandar fogo sobre esses miseráveis. É interessante que Deus chama pessoas que não são nada capacitadas com a missão. Impressionante, né?
Não poderia mandar alguém com uma comunicação, né, com uma eloquência danada, um poder de persuasão, mas chama um cara que nem quer saber desse povo. Que Deus é esse? Às vezes você olha no espelho e fala assim, cara, como é que Deus vai usar essa pessoa aqui? Senhor, como é que tu vai fazer? Olha, quando você pensa assim, você está apto para poder viver para Deus. Você sabe por quê? Tem muita gente que não vive coisas grandiosas com Deus porque se acha a última bolacha do pacote. E Deus está dizendo para a gente que Ele não trabalha com essas pessoas, porque Deus não é um Deus de vaidade. Jesus veio para esse mundo, ficou andando com um monte de pescador aqui, cuidando de gente problemática o tempo todo, numa simplicidade danada. Aquele que quer ser o maior, seja o menor, aprenda isso. E aí, queridos, Deus chama Jonas, um homem que não tem nada a ver com a missão. Sabe por que Deus faz isso? Para mostrar para a gente que o poder é dele, a mensagem é dele, os corações são dele, o povo é dele, tudo é dele. Nós não temos nada, só temos a graça de Deus. Você precisa entender algo muito importante essa noite. Deus te chamou para esse tempo. Deus te chamou para esse lugar. Deus te chamou para você mudar a história das pessoas que estão ao seu redor. Pastor, mas eu não tenho habilidade. Deus não está preocupado com isso. Pastor, mas eu não falo bem. Deus não quer saber disso. Pastor, mas eu tenho dificuldade na minha comunicação. Deus não quer saber disso. E entenda que se Deus te chamou, Ele te comissiona, Ele te prepara e Ele te envia. Tudo que você precisa para mudar a realidade, Deus já te entregou. Tenha um coração nele, esteja conectado com Ele, deixe Ele fazer todas as coisas. O Jonas, ele nem queria ir para a missão, mas ele foi boca de Deus e mudou a realidade. Por quê? Porque o poder está nele. O poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem, entendam isso. Tem muita gente que acha que vai mudar o mundo porque fala bem, se veste bem, é bonitinho, é cheirosinho. Não! Deus é um Deus que pega as coisas loucas para confundir os sábios. Um homem que não queria saber do povo, um homem que estava com raiva do povo, um homem que estava fugindo daquele povo, Deus usou como boca dele para causar um grande alvoroço, uma grande transformação. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está te chamando hoje para isso. Não pense que Deus te fez imagem e semelhança dele para você viver 85 anos, ganhar dinheiro, ter casa própria e somente viver isso na sua vida. Ter casa própria, ter dinheiro é importante? Legal, é muito bom. Agora, Deus te chamou para você mudar histórias. Você foi chamado para transformar vidas. Olha para os homens da Bíblia, eles perderam cabeça, eles perderam suas vidas, cumprindo a missão que Deus entregou para eles. Hoje a gente fica colocando um monte de coisas para poder servir a Deus. Eu vou servir a Deus depois de terminar a faculdade, pastor. Eu vou abrir minha célula, pastor, depois que eu estiver ganhando 5K. Eu vou comprar um tapete bonito para botar na minha sala. Querido, Deus não está preocupado com o teu tapete, não. Deus está preocupado com o teu coração em servir a Ele. Você vai na África lá, as pessoas não têm nada. A gente estava conversando com o Rodrigo hoje, falando, Rodrigo, cara, as pessoas não têm nada na África. Mas você vai lá, eles estão cantando sobre a volta de Cristo, eles estão pulando felizes, sabe por quê? Porque eles não têm nada nessa terra, porque eles estão visando a eternidade. E entenda que tudo que temos é a eternidade, tudo isso aqui passa. Tudo isso vai passar, seu carro vai ficar, seu guarda-roupa bonito vai ficar, sua cama vai ficar, seu celular vai ficar. Você só leva para o céu aquelas pessoas que você decide se doar por cada uma delas. É a única coisa que você leva para o céu. Você não leva casa, não leva carro, não leva nada material. A única coisa que você leva para o céu são as pessoas que você pregar o evangelho, amar elas de verdade, cuidar delas, para que elas conheçam Jesus através da sua vida. Queridos, Deus quer te usar. A pergunta é, o quanto você está disposto a ser usado por Deus? Essa é a pergunta. O maior desejo de Deus é transformar a história do povo. Você precisa entender isso. Um dia desse uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, a atitude tem uma visão que eu não concordo muito não. Eu falei, não, é bom quando a pessoa vem falar isso, eu falo, não concordo não, então quero aprender com você.
Por que você não concorda? Ah, pastor, a igreja investe muito em novo convertido. Eu falei, é mesmo? É, porque eu tenho um amigo aí que está 6 meses na igreja, ele se batizou tem 6 meses e já está querendo liderar uma célula e o pessoal está impulsionando ele para liderar a célula. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, eu acho isso inadmissível. Eu falei, eu também acho. Eu acho isso inadmissível, sabe por quê? Tem um monte de gente que está 30 anos no evangelho, até hoje não pregou para uma pessoa. Aí a gente não está usando os que sabem muito, os antigãos, por quê? Porque eles não querem, a gente está usando quem está disponível, querido. Um novo convertido, apaixonado por Jesus, ele faz um estrago no inferno. Faz um estrago no inferno. E aí você olha para os discípulos, Jesus pegou os discípulos, tudo molequinho, né? Tudo garotinho. Tu olha para a postura deles, tu já vê que era tudo fanfarrão. E aí você acha que só tem que usar os muito experientes? Os muito experientes não estão querendo, queridos. Você acha que eu só tenho que usar os pós-docs de teologia? Esses não estão querendo. Você acha que só tem que usar aqueles que estão vendo anjos e arcanjos? Esses estão vendo tanto anjos e arcanjos que não estão vendo a pessoa passando fome aqui. Fala, Deus. Evangelho é simplicidade. A gente é que atrapalha as coisas, sabia? Quanto mais simples, maior alcance. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer mudar a história do povo de Caxias. Eu creio que nós ainda vamos falar do avivamento em Caxias. Chegou desse negócio de ficar falando do avivamento da Rua Azusa, avivamento de Londres, avivamento da Coreia do Sul. A gente precisa falar do avivamento que está acontecendo em Caxias. E Deus vai usar a sua vida. E Deus vai pegar aquilo que você tem de melhor e de pior. O que você tem de melhor, Ele vai potencializar. O que você tem de pior, Ele vai lapidar. Mas você vai ser enviado para ser instrumento poderoso nas mãos do grande eu sou. Glórias a Ele! Glórias a Ele! Mas em segundo lugar, qual é a outra lição que nós entendemos aqui? É que a nossa omissão faz com que muitas pessoas sofram. Você sabia disso? Você sabia que quando você se omite, tem alguém sofrendo? Interessante, né? Porque quando a gente olha para o texto aqui, no capítulo 1, os versos 4 e 5 vão dizer: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas no mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, estava deitado, dormindo profundamente. O Jonas, ele entrou no navio e foi dormir. E por conta da omissão dele, agora tem um monte de homem sofrendo. Tem um monte de gente pagando um preço por conta dele, da omissão dele. Porque Deus mandou ele para um lugar. Vai para Nínive pregar lá. E ele vai para Tarsis. Ele pega o navio e está indo para outro lugar. E aí, queridos, esse povo agora que está no navio está sofrendo, está quase perdendo a sua vida. Por conta de uma omissão de alguém que Deus enviou. E ele é tão omisso que ele está até dormindo, um sono profundo. Enquanto eu li essa história, o Espírito Santo ministrou no meu coração falando que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. A gente só sabe reclamar de política, a gente reclama da polícia, a gente reclama dos professores, a gente reclama dos médicos, a gente reclama de todo mundo. Mas você sabia que o povo está sofrendo por conta da nossa omissão? Tem um monte de gente em volta da sua casa, às vezes dentro da sua casa, que está sofrendo demais e a culpa é sua. Ah, pastor, você está jogando fardo em cima de mim? Não estou jogando fardo em cima de você não. Deus não trouxe aqui a gente hoje para colocar fardo nenhum na gente. Inclusive ele fala que o fardo dele é leve. Mas Deus nos trouxe aqui para poder abrir os nossos olhos e nos mostrar que se muita coisa está acontecendo à nossa volta, que não tem nada com aquilo que Deus planejou para aquela família, a culpa é nossa. Porque a gente está se omitindo.
Ah, pastor, mas vou me meter na vida dos outros. Já falei com vocês aqui, o crente, ele é aquele que se mete na vida dos outros mesmo. Tem um casal brigando ali, você vai deixar o casal se matar? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Sabe quem falou essa frase? Satanás. Sabe por quê? Porque você é um agente do reino. Você é alguém escolhido, preparado, lapidado para ser a resposta do clamor daquela família. E se aquela família não está vivendo uma fase boa, você precisa ser um agente do reino lá. Você precisa ser voz profética e profetizar a vida naquele vale de ossos secos que está lá. Deus nos chamou, queridos, para algo muito maior do que a gente mesmo. Não dá mais para a gente achar que a gente só é crente porque coloca a Bíblia embaixo do braço no domingo e chega aqui, começa a louvar, estende as mãos para o alto. Gente, Deus não quer isso da gente. Até quando a gente vai achar que evangelho é isso? Até quando a gente vai achar? Tem um monte de gente que coloca a Bíblia embaixo do braço e ela fica aqui durante 30 anos. Deus está te chamando para você tirar a Bíblia debaixo do braço e abrir a Bíblia e debruçar nela e se apaixonar por ela e receber tudo que precisa receber para ser resposta do clamor de um povo que sofre. Até quando a gente vai viver dessa forma? A nossa omissão está fazendo o povo perecer. Pastor, mas o povo não quer nada com Deus. O povo não quer ou você não quer? É uma boa pergunta, né? Porque às vezes, qual é a nossa muleta? A muleta do crente, o povo não quer. Queridos, um dia desse eu estava parado no portão, eu estava preocupado com o lixeiro, porque eu perdi o lixeiro na segunda, na quarta, eu falei, não posso perder ele na sexta. Porque o negócio estava feio lá, minha lata de lixo estava lotada. Eu fui pro portão, falei, hoje eu vou agarrar esses rapazes da Conluber e vão levar esse lixo aqui, pelo amor de Deus. Eu tô lá no portão esperando a Conluber passar. Aí passou um rapaz do outro lado da rua, falou, ô pastor, tudo bem? Eu falei, rapaz, eu nem sabia que ele sabia que eu era pastor. Rapaz, que eu não via há tanto tempo. Ele, posso falar contigo aí? Eu falei, vem cá, filho. Aí ele veio conversar comigo. Rapaz, tem te acompanhado na rede social. Pô, que legal o trabalho que você está fazendo lá em Caxias. Eu falei, rapaz, aquilo ali é graça de Deus, é poder de Deus ali. E a gente foi conversando, ele falou, fui na igreja ontem, mas fiquei morrendo de medo de cair, pastor. Eu falei, mas vem cá, que papo é esse, cara? Você tá com medo de cair por quê? Não, porque eu tô fazendo um negócio meio doido aí. Eu falei, então toma vergonha nessa tua cara. Tu vem com essa cara ainda para falar comigo um negócio desse? Ele falou, pastor, mas deixa eu te falar. Eu quero muito servir a Deus. Mas eu tô tão mergulhado no pecado que eu não tô conseguindo, pastor. Faz o seguinte, ora por mim aqui, bota a mão na minha cabeça e ora por mim, pastor. Cara, como aquela cena mexeu comigo. E aí tem gente dizendo que o povo não quer, A verdade é que essa frase, o povo não quer, virou muleta de crente. Porque é mais fácil o quê? Você ir atrás do povo, você amar o povo, você pastorear o povo, você correr de novo atrás do povo. Ou você falar, ninguém quer nada. A verdade, queridos, é que eles querem. Muitos de nós que não estamos querendo. E Deus nos trouxe aqui hoje, mais uma vez, para sacudir a gente, falando, filho, acorda. Eu te dou tudo que você precisa para você ser um agente meu. Para você viver coisas sobrenaturais. Vocês lembram quando Jesus mandou os 72? Rapaz, os 72 voltaram desesperados. Senhor, que é isso, hein? Que poder é esse? Expulsamos demônios, curamos enfermos, botamos para quebrar. Falou, poxa, vocês estão felizes por isso? Vocês deveriam se alegrar porque eu dei a vocês a vida eterna. Queridos, nós somos o povo mais feliz da terra, sabe por quê? Porque a gente não precisa de cartomante para falar o nosso futuro. A gente não precisa de signo para ditar o nosso futuro. A gente não precisa de passe, a gente não precisa fazer nenhum sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. E por conta do sacrifício, sabe o que acontece? Hoje nós temos convicção do nosso futuro. A gente sabe exatamente para onde a gente vai. Pastor, eu quero saber o que vai acontecer comigo daqui a 5 anos. Não, se preocupe com o fim da sua vida. Sabe por quê? Deus está cuidando de você enquanto você estiver nessa terra. Lá em cima vai ser lindo demais. Está tudo pronto para a gente viver. Está tudo pronto. A gente não precisa ficar
buscando saber o nosso futuro. Por quê? Porque Jesus já garantiu para a gente o futuro e é o melhor possível. Queridos, a gente precisa parar de se omitir. Precisamos parar de se omitir. O povo está sofrendo e muitas vezes nós somos o culpado. Steven Lawson vai dizer o seguinte: o inferno é cheio de pessoas religiosas, sinceras, nunca nascidas de novo. O céu é cheio de pessoas imorais que se arrependeram e creram em Cristo. Você conhece alguém imoral? Se você abrir tua agenda agora, se você tiver 200 nomes, 100 são imorais. O que você está esperando para mudar a realidade desse povo? Porque Steven Lawson fala uma frase, meu Deus, que o céu está cheio de pessoas imorais que se arrependeram e decidiram viver uma vida em Cristo. Você é o agente do reino que é preparado, lapidado, ungido e enviado para mudar essas realidades. Você é um agente de Deus. Deus não poderia mandar arcanjo? Deus não poderia dar ordem? Falar? Não poderia falar somente? Mas Deus chamou em você imperfeito. Deus chamou você que de vez em quando dá suas escorregadas. Mas sabe que deu? Se arrepende, pede perdão. Recomeça com Ele. Alguém que muitas vezes até corre, como Jonas, né? Deus fala, olha, vai lá na sua faculdade agora e fala para aquela pessoa que eu amo, que eu vou transformar a vida dela, e você foge. Deus mandou você ir para Nínive e você vai para outro lugar. Mesmo assim, Deus conta com você. Deus não abandonou Jonas, não poderia falar assim, não foi cumprir minha missão? Faz o seguinte, peixe, pode ficar. A refeição prontinha para você, um camarão aí, ó. Mas Deus conta com a gente, cara. Que privilégio nós temos. Que privilégio. Deus não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Aí tem gente que fala que servir a Deus é um peso. Cara, você não está entendendo nada, você não entendeu. Você não entendeu. Mas em terceiro lugar, Caxias tem jeito. Se a gente entender que Deus não precisa da sua capacidade, o que Deus precisa é da sua disponibilidade. Porque o texto diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas agora obedece. Mesmo com raiva ele vai pregar. Mesmo sem vontade ele vai pregar. O Jonas ele prega o que alguns estudiosos dizem que é o pior sermão da história. O pior sermão. Um sermão cheio de juízo. Um sermão sem nenhum amor. E Jonas fala, povo, daqui a 40 dias Deus vai destruir vocês. Deus vai acabar com vocês. E Jonas prega esse sermão, sabe o que acontece? O povo se arrepende. Pastor, por que o povo se arrependeu? Porque eles ficaram com medo? Não acredito não. Eu acredito que eles se arrependeram, sabe por quê? Porque Jonas falou que Deus mandou ele falar. Jonas não colocou uma vírgula naquilo que Deus mandou ele falar. Às vezes você vem para cá e você fala assim, poxa, pastor, foi duro essa noite. Vim para cá com meu coração esperando uma resposta de Deus para o meu clamor. Entenda que a Bíblia aberta, queridos, é sempre uma resposta de Deus para a gente. Às vezes você veio para cá querendo saber de prosperidade. Deus está te chamando para o chamado dele que ele tem para a sua vida. Que vale muito mais do que aquilo que você tem pedido para ele. O que muda a vida das pessoas não é o mensageiro não tem poder. O que muda a vida das pessoas é a mensagem que Deus nos entrega. O Jonas fala, 40 dias vocês vão morrer, o povo se arrepende.
O povo agora faz jejum. O povo virou um povo santo, crente de verdade. Porque fazer jejum nos dias de hoje, você imagina, rapaz, tem gente que... Ontem eu estava falando com o pessoal ali, o pessoal, vamos tomar um refrigerante aqui, pastor? Eu falei, não, tô legal aqui. Tá fazendo jejum? Não. Você é crente mesmo, pastor? Por que tem pastor não crente? Não responda. Sabe, queridos, o povo se arrependeu e jejuou. O povo agora se despiu, falando, realmente a gente está errado. Vamos batalhar agora para ver se Deus alivia a gente. Se a ira de Deus não mude para a misericórdia de Deus. Esse é meu grande sonho para Caxias. Que a ira de Deus se transforme em misericórdia de Deus. Que a gente possa olhar para as famílias e falar assim, valeu a pena. Que a gente possa olhar para as crianças e falar, valeu, cara. A ira de Deus estava prontinha, mas olha, tem um povo aqui que pregou, que batalhou, que acreditou, falou a mensagem, sem colocar uma vírgula na mensagem. E o povo se arrependeu e agora Duque de Caxias está vivendo um novo tempo. Porque esse povo que estava vivendo no pecado agora se arrependeu. E a ira de Deus que estava a caminho agora foi mudada pela misericórdia de Deus. Porque Deus quer salvar esse povo. Deus quer mudar a história de Caxias. Como é que está o nosso coração com esse povo? A gente tem se preocupado de verdade? Ou a gente continua colocando desculpas para não servir a Deus? Queridos, Deus não precisa da nossa capacidade. Ele só quer a nossa disponibilidade. A capacitação vem dele. A unção vem dele. As palavras vêm dele. O Espírito Santo já vai à frente, abrindo os corações como uma terra fértil para receber a semente. O seu papel é somente estar disponível. Você está disponível? Você está disponível? Deus não está buscando capacitados, Deus tem buscado apaixonados. O quanto você ama esse povo? O quanto você ama esse povo? Você ama de verdade? Interessante é que Deus usa um homem que não tem influência, um homem que não tem o dom da palavra, um homem que não estava nem aí para o povo, e o povo tem a sua história mudada. Sabe, queridos, enquanto eu li esse texto, eu cheguei no capítulo 4, e no capítulo 4, para concluir aqui, no capítulo 4 vai dizer que Deus fala que não vai mais acabar com a raça daquele povo. E Jonas dá piti. Jonas fica com raiva, porque, o Senhor me tirou da minha casa, o Senhor me fez ir lá pregar para esse povo, e eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que não ia acabar com eles. Era como se Jonas dissesse, o Senhor me fez perder tempo com essa raça de víboras aí. E aí sabe o que acontece? O Jonas agora, ele senta para ver o que aconteceria com Nínive. Ele está no topo vendo Nínive, esperando para ver o que acontecer, o que iria acontecer. E aí diz a história que nasce uma plantinha na cabeça dele. Vocês lembram disso? Nasce uma planta na cabeça dele. E essa planta traz alívio para ele. Um sol escaldante, agora tem uma plantinha. Ele fica feliz. E aí daqui a pouco vem uma lagarta, e a lagarta come um pouquinho e essa planta seca. O Jonas agora dá piti de novo, fala, tira a minha vida, acaba comigo. E Deus fala para ele algo que mexeu muito comigo. Deus fala, interessante, você está tão preocupado com uma planta que você não semeou, você não regou, você não fez florescer. E você acha que eu não deveria me preocupar com mais de 120 mil pessoas
que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Quando eu li isso, eu fui tomado por um temor. Eu fiquei pensando, nós vivemos numa geração em que a gente se preocupa mais com plantas do que com gente. Nós vivemos numa geração que a gente se preocupa mais com bicho do que com gente. Sou contra não. Você quer ser pai de pet, mãe de pet? Você pode ser. É errado isso, pastor? Não é. Mas se você ama mais o animal do que gente, você está errado, você está em pecado. Se você ama mais planta do que gente, você está em pecado. Se você ama qualquer outra coisa mais do que gente, você está em pecado. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para mudarmos a realidade desse povo. Até quando você vai se omitir com o seu chamado? Até quando você vai esperar que um anjo apareça na sua frente e fale com você? Você não precisa de anjo falando com você, você precisa da palavra de Deus e ela está sendo exposta aqui. Deus está falando com você. Chegou a hora de você falar, eu quero, pastor, viver tudo isso com Deus. Você sabe por que muita gente hoje não tem uma vida feliz, não entende por que foi criado, não entende qual é o propósito da sua vida, porque você não está cumprindo aquilo que Deus quer que você cumpra. E quem faz o que não foi chamado para fazer está sempre frustrado. Dá para entender por que hoje a frustração é grandiosa? Deus te criou para você não agir como Jonas, para você ter um coração nele, para você ser capacitado por ele, para você ir por Caxias e pregar o evangelho e mudar a história desse povo que tem sofrido demais. Sabe de uma coisa? Caxias tem jeito, se a gente tomar jeito de verdade. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Olá, queridos, eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.